Claro, claro. Sobre a jornada de trabalho, pro servidor e para algum acompanhante, só para o acompanhante? Se estende ao servidor também. Não, é para o servidor público. Para o servidor público. Exato. Então tá, obrigada. O Nogueira encontra-se na sala. Nogueira está aí, não? Só um minuto. Boa tarde. Sou uma pessoa com deficiência intelectual. E convivo com várias famílias que têm essa mesma situação. Eu não fiz uma análise específica, como eu vi, tem sido feita em artigos e incisos, mas eu dei uma lida na parte da assistência social, principalmente nos 3 primeiros artigos, 93, 94, 95, para ver se eu conseguia algo tão específico quanto tem sido feito para o trabalho, para a saúde, com relação à moradia da pessoa com deficiência. Então eu vou só explicar o ponto que eu estou ouvindo. A saúde, a educação e a própria sociedade estão fazendo a vida dessas pessoas, os deficientes intelectuais, se prolongarem. E os pais estão ficando deficientes com eles. Até porque os cuidados são muito prolongados, são muitos anos. Quem tem um poder aquisitivo um pouco melhor, eu não vou nem falar quem tem uma boa situação financeira, está se tornando também paupérrimo em função disso, porque tem que pagar um cuidador. Aí quando se fala aqui em fortalecimento de vínculos familiares, muitas vezes eu já ouvi dizer, porque aquela mãe deixou aquele filho na escola e vai bater perna. Não se esqueçam que essas mães são 24 horas mães por muitos e muitos anos. Então eu dou a minha família como exemplo, meus 2 filhos mais velhos são casados, eu já sou avó, um mora de um lado, do lado do país. Mas o pequeno, o neném de 27 anos, está conosco e vai ficar por muitos anos ainda. Só que a situação de saúde das famílias, principalmente das mães que cuidam, é muito perigosa. E isso está acontecendo, quando eu vejo uma discussão sobre políticas públicas, é uma bomba relógio que daqui a uns anos, e que esse estatuto deve proteger, vai explodir para a sociedade. Porque que eu saiba, aqui em Curitiba, dá para contar nos dedos as casas lares que existem. E isso para aquela situação que o pai está preso, que morreu, que não tem família nenhuma, que está com risco social. Só que esse risco social, eu sempre ouvi o nosso vice-governador dizer que para cada pessoa com deficiência intelectual, principalmente severa, tem no mínimo 4 pessoas envolvidas. Então está havendo um problema de depressão, uma série de consequências em função disso. Mas o que mais me preocupa, porque aqui está falando assim, que cabe ao CRAS encaminhar aos recursos instituídos, no caso, para estabelecer o fortalecimento de vínculo familiar, comunitário da pessoa com deficiência, com a finalidade de prevenção e de agravos que possam provocar rompimento de vínculos familiares e sociais. E lá embaixo, no 95, diz: caberá ao poder público, na proteção social especial de alta complexidade, o acolhimento através das seguintes modalidades: unidade residencial institucional, casa de passagem, família acolhedora, república, de acordo com as especificidades individuais, com vínculos rompidos ou fragilizados, a fim de garantir a proteção integral. Então, é nessa situação que se enquadra. Eu não tenho uma opinião assim tão específica quanto eles a respeito de que forma reforçar isso, mas eu achei que é um assunto muito sério para estar resumido em 3 artigos que não tem, porque até assim a assistência social, ela fala lá aquela questão do recurso, né, que a pessoa, a família, para poder receber tem que ter um salário mínimo, a menos e tal. Gente, isso aí ele tem que ser paupérrimo, e nós estamos falando de classe média, que o pai ganha aí R$2.000, mas você não pode pagar R$1.500 para um cuidador. E não tem onde deixar esse filho. Ainda as escolas especiais fazem um trabalho fabuloso, porque nós temos, acreditando que existe educação até o último minuto de vida, nós temos vários deles, mas eu hoje frequento uma escola que acolhe meu filho, onde são os irmãos que estão levando, e o estatuto do
idoso fala, né, que cada um é responsável pelo seu idoso. Mas os irmãos, além de cuidar dos pais, estão cuidando também. Cunhados, e aquele que não tem irmão, que a própria genética não permitiu que os pais dessem, ele fica sem pai, nem mãe, sem casa para morar. E não é paupérrimo, né? Ele não é acolhido nos instrumentos estabelecidos pela assistência social. Então, eu considero a pessoa com deficiência, independente do valor financeiro e da condição financeira, uma pessoa em risco social. Tá? Então, eu gostaria que vocês analisassem com todo esse capricho. Eu sei que o doutor Ricardo tem toda uma formação para essa parte jurídica, então está muito bem estabelecido, mas eu estou sentindo a falta dessa proteção da lei e pedindo ao Ministério Público, então, que tente entrar nesses detalhes. Tá?